Glória a Deus. Boa noite, galera. A paz do Senhor. Olha, daqui parece que o som é tão diferente de ouvir. Diferente de ouvir dali de cima. Por conta provavelmente do retorno. E aí, galera, estão todo mundo bem? Como é que vocês estão? Na paz do Senhor? Expectativa no Senhor? Às vezes, né, a gente fala assim, né? Fala assim tão empolgado, né? Eu mesmo faço isso, né? Sobre, né, esperando a vinda de Jesus como se fosse amanhã, né? Como se fosse amanhã. A nossa expectativa está nele, não que a gente não espere como se fosse amanhã, mas não é amanhã. Pode ser que ele volte individualmente, mas coletivamente não é bem assim, né? Até porque os grandes homens de Deus, os apóstolos, né, até eles pensavam que seria algo rápido, né? Mas depois as coisas foram se encaixando e eles viram que não era tão rápido assim. Eu ia falar assim, eles estão esperando até hoje, mas não estão esperando, eles estão com ele já, em nome de Jesus. E é esse lugar que a gente quer estar um dia, né? Quem tem pressa, né? Quem tem pressa de ir, eu oro para que o Senhor leve, né? Né? Deus realize o seu sonho. Se é tanto um desejo, não quer não. Nós não gostamos de cantar Maranata, mas a hora, né? Maranata, Maranata, mas na hora H, assim, agora não, né? Tem tanta coisa, né? Tipo assim, eu quero, mas não quero ir sozinho. Então, tem muita coisa ainda, né? E glória a Deus por isso. Quem ouviu os áudios hoje lá no grupo de casais lá, hoje eu estava meio animado, hein? Acordei bem, a Raquel me acordou, na verdade. Eu falei, já vou aproveitar que eu estou meio nervoso de manhã cedo, porque ela me acordou. E vou deixar Deus usar, né? E assim, pessoal, a gente vem no EDS, fala de tanta coisa, e coisas importantes, né? Tudo assim que é falado é importante. Quantas palavras que foram ministradas de uma forma simples. Eu não sei se foi a Bia ou foi a Laine que um dia ministrou sobre a ofensa, a armadilha da ofensa, uma coisa, foi a Bia, né? No EDS, assim, uma coisa que parecia tão simples, mas, cara, talvez é a coisa que mais afeta a igreja. Uma coisa tão simples. Quem já leu o livro A Isca de Satanás? Eu sempre falo desse livro. Quem já leu? Já leu, né? Eu também li. Quem já leu? Alguém mais já leu? Gente, quem vive assim, muito, ai, nossa, o pastor passou, não falou nem a paz do Senhor, nem respondeu a mensagem na hora. Eu até deixei lá no meu, está escrito alguma coisa lá, não sou obrigado a responder na hora que você quer, nem você também, não é obrigado a responder, né? Porque, imagina, se for responder todo mundo, você não dá conta, né? E ainda que a igreja... 11 mil, como é que tiveram um sonho de 11 mil, eu logo repreendi, em nome de Jesus. Falei, não, rapaz do céu, é muita coisa, né? Divide um pouco o povo, né? Vai dar trabalho, cada um pouquinho para cada canto, né? A gente sabe que aqueles que vão ser salvos, vai ser salvo, né? Então, divide um pouco. Mas amém. E hoje, eu gostaria de falar aqui algo sobre, a gente fala muito sobre isso, na verdade, né? A gente fala sobre apóstolo, apostolado, apostólico, visão apostólica, coisa nesse sentido, né? Mas muitas das vezes a gente fala muita coisa sem muito entendimento, né? E eu gostaria de falar um pouco sobre isso hoje, sobre essa questão apostólica. Eu não vou começar lendo a Bíblia, eu vou começar lendo um estudo, né? Um exemplo, o texto, o título desse estudo, ele tem vários títulos, na verdade, né? O que é uma função apostólica? A função apostólica é um conceito fundamental dentro do contexto teológico e do conhecimento bíblico. Ela se refere a um dos 5 ministérios mencionados no Novo Testamento, juntamente com o ministério de profetas, evangelistas, pastores e mestres. A função apostólica é considerada uma das mais elevadas e abrangentes, sendo responsável por estabelecer e edificar a igrejas.
além de exercer autoridade espiritual e liderança. A origem do significado da função apostólica, né? Até porque a primeira vez que foi mencionado esse nome foi em Marcos, capítulo 3. Ele está em Marcos, capítulo 3, versículo 14. Marcos 3, deixa eu achar aqui, 14. Para quem nem tem dúvida, ainda fala dos discípulos, 3, 14. Vamos ver. Eu trouxe uma outra Bíblia aqui que fazia tempo que eu não pegava. Versículo 13. Jesus subiu a um monte e convocou para si aqueles a quem ele queria. E eles foram para junto dele. E escolheu 12. Essa versão aqui é King James, tá? Qualificando-os como apóstolos, para que convivesse com ele e os pudesse enviar a proclamar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Ele constituiu, pois, os 12 Simão, a quem atribuiu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zelote, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de, aqui está escrito Boanerges, que quer dizer filho do trovão. E depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Zelote. Então, o significado de apóstolo, né, que é enviado, né? Enviado para uma missão, enviado para uma missão em nome do Senhor Jesus. Então, assim, quando a gente fala, né, apóstolo, né, no contexto homem, ou um homem, vamos dizer assim, de uma forma genérica, a gente parece que limita o chamado em uma pessoa, né? Mas quando se trata de enviados, no contexto apóstolo enviado, ele não está se referindo a só uma pessoa, ele está referindo a várias pessoas que são enviados. Então, o título por si não é tão importante assim. O importante é o propósito que ele vai cumprir. E então ele selecionou essa galera aqui. Então, a origem e significado bíblico da função apostólica. A palavra apóstolo tem origem no grego apóstolos, que significa enviado ou mensageiro. No contexto bíblico, os apóstolos eram aqueles que foram escolhidos e enviados diretamente por Jesus para cumprir uma missão específica. Eles eram testemunhas oculares dos ensinamentos de Jesus e do seu ministério, sendo comissionados para espalhar o evangelho e estabelecer a igreja primitiva. As características e funções da função apostólica. A função apostólica possui diversas características. A função que a distinguem dos outros ministérios. Os apóstolos são chamados para serem pioneiros e desbravadores espirituais, abrindo o caminho para o avanço do reino de Deus. Eles têm autoridade espiritual para estabelecer e edificar igrejas, além de exercer liderança e pastoreio sobre outros líderes e ministérios. O papel dos apóstolos na edificação da igreja. Um dos principais papéis dos apóstolos é a edificação da igreja. Eles são responsáveis por estabelecer os fundamentos doutrinários e espirituais, bem como promover o crescimento e a maturidade dos crentes. Os apóstolos têm a capacidade de discernir e corrigir erros doutrinários, além de trazer direção e estratégias para o avanço do reino de Deus. Cara, essa parte aqui, né, o papel e a função na edificação da igreja, foi uma das coisas que, desde a minha conversão, quando eu lia, não quando eu ouvia, mas quando eu lia muita coisa no Novo Testamento, parecia que não fazia sentido, até porque pelo lugar onde eu congregava, que era, né, um pastor. Na verdade, assim, muitas das vezes ele era pastor,
ele tinha um chamado pastoral, mas nem todos tinham um chamado pastoral, mas exercia o pastoreio. Então, assim, quando eu olhava, tinha 5, 6, 7 pastor, mas nem todos eles exerciam o chamado pastoral, mas nem todos eram pastor. Você sabia que um era evangelista, um era profeta, você sabia. Então, mas era ali que eu falava assim, mas, cara, esse pastor aqui, se ele for cuidar de uma igreja, não vai sobrar ninguém, pelo jeito que ele era, porque ele não era pastor, ele era profeta, mas tinha um pastor também que era evangelista. Então, eu olhava e não concordava, eu se submetia àquilo, mas eu não concordava em relação à Bíblia. Eu falava assim, mas parece que tem alguma coisa errada, né? Mas, como a gente ainda, né, é pequenininho assim, quem somos nós na fila do pão para querer falar alguma coisa, né? Então, eu olhava algumas coisas nesse sentido, várias coisas nesse sentido, batismo, a própria ceia, algumas coisas assim que me incomodavam, que eu olhava para a Bíblia e falava assim, é estranho isso, parece que não está na Bíblia. A forma que lidava com uma igreja e tal, então aquilo já me incomodava. Por isso que quando a gente começou a tenda, eu peguei, nós sentou muito, nós sentava muito assim para alinhar muita coisa, porque eu precisava expor, né, para a galera, falou, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso. Então, quando a gente tratava das questões, né, um dia até foi o Léo e a Yas, eles marcaram uma reunião com o pastor para falar sobre questão de mundana mesmo da igreja, dentro da igreja, que era que os profetas lá dos grupos dos profetas lá, eles gostavam de uns baile funk, eles gostavam de tomar eles gostavam das músicas seculares, eles gostavam de fazer um monte de coisa assim, mas eram os profetas, né? Então, quem somos nós para lidar com os profetas? E eu já tinha esse problema, então eu ficava muito na minha assim, não queria arrumar confusão. Então, foi assim, olhando assim essa fala aqui, o papel dos apóstolos na edificação da igreja, isso me incomodava bastante na época. A autoridade espiritual dos apóstolos. Os apóstolos possuem uma autoridade espiritual única e sobrenatural. Eles são revestidos de poder e autoridade para realizar milagres, curas, sinais, demonstrando assim a manifestação do reino de Deus. Essa autoridade é dada por Deus e reconhecida pelos crentes, permitindo que os apóstolos exerçam influência espiritual e liderança sobre a igreja. A função apostólica na atualidade. A função apostólica não se limita apenas aos tempos bíblicos, mas continua sendo relevante e necessário nos dias de hoje. Os apóstolos modernos são aqueles que são chamados e comissionados por Deus para estabelecer e edificar igrejas. Além de exercer liderança e autoridade espiritual, eles são instrumentos de Deus para trazer avivamento, restauração e crescimento na igreja. Então, aqui é mais uma das características apostólicas. E você vê tantos ministérios, assim, no Brasil também, né, homens que são considerados ou intitulados apóstolos, né? A gente conhece, mais assim, famoso, vamos dizer assim, que hoje seria o Luiz Hermínio. Tem um cara chamado, esqueci o nome daquele cara, eu ouço ele muito de vez em quando, eu ouvi umas 3 ministração dele, você vê assim que ele é diferente, sabe? Cristiano, verdade. Mas você vê assim que eles têm um encargo assim mesmo, diferente, né? Uns caras que se movem de uma forma diferente. Dentro dos 5 ministérios, dentro do contexto ali de Ezequiel, da visão de Ezequiel do Vale de Ossos Secos, né, que ali fala dos 5 ministérios, ali cada um tinha uma função, os ossos, o tendão, a carne, a pele e o espírito ali que é soprado. Então, dentro daquilo ali, o apóstolo ele se enquadraria na parte da pele que cobre as imperfeições do corpo,
né? Ele não maquia o pecado, ele cobre as imperfeições do corpo, ele vai trazer equilíbrio, né? Na balança ele vai trazer o equilíbrio para quê? Porque assim, funciona assim. E a gente sabe disso. O evangelista, a gente sabe, que queima no coração deles trazer gente. Então, assim, se passar um cachorro na rua e ele estiver andando meio estranho assim, ele já vai falar de Jesus, já vai querer trazer para a igreja. Só que é o chamado dele. E vai trazer. Mas aí o pastor, aquele que vai abraçar todo mundo, você traz, eu vou cuidar, aí eu vou cuidar de todo mundo. Acaba com a família para cuidar de gente. E aquele lá. E aí tem o mestre. O mestre ele vai pegar um versículo da Bíblia e ele vai querer trazer lá as coisas lá da eternidade que nem existia. Mas ele vai querer explicar para você aquilo ali. E se não ter o equilíbrio, aí tem o profeta também, que é o baderneiro, né? O que vai fazer, vai querer matar todo mundo. Então, se não tiver alguém para equilibrar tudo isso, o mestre vai obrigar as pessoas uma criança a aprender coisas assim que ela nem entendeu nem o primeiro versículo da Bíblia, mas ele vai querer que ele aprenda coisas. Então, precisa ter esse equilíbrio. Então, a função apostólica ela vai servir para isso. A diferença entre apóstolo e pastores. Embora tanto os apóstolos quanto os pastores sejam ministérios importantes na igreja, eles possuem funções e características distintas. Enquanto os pastores têm como foco principal o cuidado, o pastoreio do rebanho, os apóstolos têm uma visão mais ampla e abrangente, envolvendo o estabelecimento e edificação de igrejas. Os apóstolos são líderes de líderes, enquanto os pastores são líderes de ovelhas. E então você vê assim, esses caras que se movem apostolicamente, ele sempre vai estar cuidando de liderança, de pastores. Você vai ver assim que uma igreja apostólica tem 40 pastores. Eu sei porque numa igreja onde tinha mais ou menos 200, 300, 400 pessoas no máximo, de 300 a 400, tinha mais de 40 pastores. Tinha um pastor para cada ovelha, né? Imagina. Então, o ministério apostólico ele tem uma característica assim: a importância da função apostólica para a igreja. A função apostólica desempenha um papel crucial na vida e no crescimento da igreja. Os apóstolos trazem direção, visão, estratégia para o avanço do reino de Deus. Eles são instrumentos de Deus para trazer unidade, edificação e crescimento à igreja, capacitando os crentes a cumprirem o seu chamado e propósito. Sem a função apostólica, a igreja pode ficar estagnada e sem direção clara. Então você vê isso muito claro em lugares que, tipo, toda hora está buscando uma visão diferente. Toda hora está querendo implantar uma visão. Aí, tipo, o que está dando certo? Aí pesquisa lá. Vai pesquisar, isso está dando certo. Vamos lá, eu cansei de ver isso. Vamos lá ver, então nós vamos fazer igual. Não busca uma direção do céu. Busca uma direção das redes sociais. E aí que tá, nem tudo que está dando certo é Deus que está aprovando. E a gente precisa entender isso. Está dando certo. Mas a rocha que saiu água também deu certo. Mas o cara que colocou a estratégia nova ali, não entrou na terra prometida. Não é porque dá certo que Deus está aprovando. Então a gente precisa caminhar na direção do Espírito Santo, porque ele traz todas essas características aqui, principalmente a unidade da igreja, a unidade do corpo. Deixa eu ver aqui. O reconhecimento e submissão aos apóstolos. Isso aqui é importante. Reconhecer e submeter aos apóstolos é uma atitude essencial para o crescimento e a saúde da igreja. Os apóstolos são instrumentos de Deus para trazer direção e edificação à igreja. E é
importante reconhecer a autoridade espiritual que ele possui. A submissão aos apóstolos não significa submissão cega, mas sim um reconhecimento da autoridade que Deus lhe concedeu e uma disposição em aprender e crescer sobre a sua liderança. Isso aqui é muito, muito importante, principalmente essa submissão cega. Inclusive, um dia eu fiz uma postagem que está lá no grupo da igreja sobre submissão cega. A submissão cega é você fazer aquilo que estão pedindo para você fazer, mesmo que Deus não esteja pedindo. E muitas das vezes, mesmo sendo pecado, ainda continua fazendo, oprimindo pessoas, machucando pessoas, ferindo pessoas, colocando elas para fora da igreja. Por quê? Uma submissão cega. Uma submissão mais a homens do que a Deus. Então, é importante isso. E o reconhecimento da autoridade que Deus lhe concedeu. Isso aqui também é algo muito importante, sabe? Que a gente percebe nesses anos de caminhada, que num ambiente com, 50 pessoas, quando uma pessoa olha para qualquer pessoa, assim, ela desdenha a vida daquela pessoa, ela desdenha aquilo que Deus colocou dentro daquela pessoa. Então, por ela desdenhar aquilo, ela acaba não recebendo uma porção de Deus que aquela pessoa tinha para liberar sobre a vida dela. Ela perde bênçãos por causa da desonra. Por causa da desonra no coração. Olha e não respeita. Olha, o Léo é novinho, né? E por causa disso deixa de receber. Um exemplo, a gente ministrou aqui uns 3 EDS atrás sobre finança. Cara, né, ouvi o testemunho do Jean e da Líbia e outros testemunhos de várias pessoas que, tipo assim, pegou aquilo como uma verdade e assim Deus começou a fazer. Né? A Fran também, assim, ela falando o que Deus fazendo e tal, e assim. E várias pessoas mandando mensagem, por quê? Não porque a mensagem seja diferente, mas sim por aquilo que é, pela honra do coração dela. Ou desonra do coração dela. Então, aqui tem esse ponto aqui. A função apostólica e a unidade da igreja. A função apostólica desempenha um papel fundamental na promoção da unidade da igreja. Os apóstolos têm a capacidade de unir diferentes ministérios, líderes e igrejas em torno de uma visão comum. Eles são instrumentos de Deus para trazer unidade e cooperação entre os crentes, promovendo assim o crescimento e o avanço do reino de Deus. Então, isso desde quando a gente iniciou a igreja, a gente sempre usa Filipenses 2, tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e começa a falar tudo aquilo lá. Porque a gente luta muito, muito, muito pela unidade da igreja. Pela unidade da igreja. Quem está conosco há mais tempo sabe que no altar, um exemplo, no altar, Ministério de Louvor, já teve vezes de a gente tirar a galera, enquanto não andar em unidade, ninguém vai ministrar. Ninguém vai ministrar. Mas o problema é que um toca com muita técnica, com um coração errado. E um toca sem técnica, com o coração certo. E aí, alguém, que no caso eu e a Fer, fala assim, eu prefiro alguém que está tocando sem técnica nenhuma, mas com um coração certo, do que uma pessoa que toca com técnica, com um coração errado. Então, você está sendo convidado a se retirar. E o problema é teu. Então, vai se alinhar. O ministério de louvor não é mais importante do que ninguém e nada. Isso aqui não serve para nada se for para criar divisão. Jesus não morreu por causa de um instrumento. Jesus morreu por causa de pessoa. Agora, dentro de uma igreja, Satanás está usando os instrumentos para dividir pessoas. Então, a gente precisa trazer esse equilíbrio. E essa é uma visão... É uma visão apostólica. Deixa eu ver aqui. O impacto da função apostólica na sociedade. A função apostólica não se limita apenas ao contexto eclesiástico, mas também a um impacto significativo na sociedade como
um todo. Os apóstolos são chamados para serem agentes de transformação e influência, trazendo os princípios do reino de Deus para todas as esferas da sociedade. Eles são instrumentos de Deus para trazer avivamento, justiça e restauração à sociedade, impactando positivamente a vida das pessoas. Então, essa é a função de uma pessoa que carrega, que vamos dizer assim, que tem uma unção apostólica. Não é só sobre igreja, não é só sobre templo, não é só uma construção física, mas sim mudança de comportamento de pessoas, para que pessoas sejam usadas para manifestar o reino lá fora. Então, a igreja seria a escola de aprendizagem, onde a gente ia aprender a viver lá fora. Então, a igreja, nós como igreja, temos também uma igreja apostólica, ela tem uma visão muito social também. Ela tem uma visão social. Aí, mas tem uma visão social. Mas por que vocês, nós, igreja, não se move no social? A pergunta já vem com a resposta pronta. Porque a gente é novinho na fé ainda. Somos crianças da fé e não temos estrutura nenhuma, nem física, nem financeira, nem emocional e nem tempo. E primeiro, precisa ser construído, muito bem edificado, nos fundamentos do Senhor, para que a gente possa fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Então, eu trouxe essa base aqui. E agora eu gostaria de ler alguns textos. Gálatas, deixa eu achar aqui, Gálatas capítulo. Deixa eu ver aqui. Ou capítulo 1 ou capítulo 3. Gálatas. Eu decidi usar a versão King James, porque eu achei aqui. Eu gosto dela porque ela parece que fala de uma forma mais clara aquilo que a gente precisa entender. E o Gálatas 1, e o versículo 6. Olha o que fala aqui. Estou chocado de que sejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho o que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Porventura, não vou nem ler esse versículo aqui, que ele fala muito pessoal dele, Porventura procuro agradar a homens e tal. Aqui, a gente vê aqui que apóstolo Paulo, ele está trazendo um alinhamento para a igreja de Gálatas. Porque eles foram salvos pela fé, mesmo sendo ali boa parte judeu, eles estavam voltando a uma doutrina antiga, colocando como base, colocando como fundamento de tudo, da igreja. Mas a igreja não é firmada em um fundamento. Na verdade, a igreja ela precisa ter vários. Aqui um exemplo, nós estamos nesse prédio aqui. Esse prédio aqui, ele tem várias brocas, muito fundamento embaixo dele. Eu fui ver, para você ter uma ideia, para nós fazer a parte de trás ali, eles precisavam furar 18 metros para baixo. 18 metros para baixo de fundamento. Para furar, precisava de um caminhão e arrancar toda a estrutura de trás do telhado para entrar com o caminhão para furar. 18 metros. Então, eles queriam trazer um outro fundamento.
Nesse tempo eles queriam trazer um fundamento, e aí o apóstolo Paulo vem trazendo esse entendimento, falando assim, ó, se alguém trazer outro fundamento, se torne maldito, anátema. Então, e a gente sabe que fundamento vai falar de divindade de Cristo, salvação pela graça, salvação somente por Jesus, ressurreição de Cristo, moniteísmo, trindade, sacramento, santificação, tem vários. Não é sobre um, é sobre vários. É um pé da mesa, vamos dizer assim. Deixa eu ver aqui. Então aqui, você vai ver assim, ali eu estava falando antes, eu estava lendo sobre como um apóstolo era, mas aqui, como o apóstolo Paulo se movia, como que ele trazia o entendimento para o povo de Deus. Versículo 11 ali, caros irmãos, quero que saibas que o evangelho por mim foi ensinado, não é de origem humana, porquanto não recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Cara, isso é complexo, porque apóstolo Paulo, humanamente falando, ele não andou com Cristo, ele não andou com Jesus. Ele recebeu, ali quem sabe, quem já leu Atos ali, viu o que aconteceu com ele, e ele teve relacionamento com Jesus, ao ponto de trazer a descrição da ceia, que também é um fundamento. Ele traz com muita precisão mesmo, a ceia, em 1 Coríntios 11. Então, ele fala assim, tudo que recebi foi por divina revelação. Nos dias de hoje, isso a gente sabe que é de Deus, mas se não tomar cuidado, nasce as seitas. Não vou dizer todas, que eu não estudei sobre isso, mas a grande maioria das seitas, elas nasceram assim. As seitas, elas nasceram a partir de uma revelação de uma pessoa que falou assim, que apareceu isso e agora vai acontecer isso, então precisa ser desse jeito. E aí que aparecem as doutrinas de demônios. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado de não se basear apenas em um fundamento, mas sim num todo. Abre a sua Bíblia, olha que em Gálatas, um pouco para frente, o capítulo 3. Esse capítulo 3 aqui, ele fala assim, ó Gálatas, insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante de vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Aqui, olha aqui que o texto fala. Quem o enfeitiçou? Quem enfeitiçou você para você voltar a acreditar nisso? Ou passar a acreditar só nisso? Ele compara uma doutrina, uma falsa doutrina como um feitiço, como uma obra de feitiçaria. Tudo aquilo que não está alinhado com a vontade do Senhor, com a verdade do Senhor, e aí é muito abrangente, se torna feitiçaria. É a mesma situação, aquilo que eu falei um dia, que foi muito forte para mim, de Saul. Porque Saul, ele não cumpriu todo o pedido, ele não executou todo o plano, pegou os animais gordos e foi oferecer para Deus, tipo assim, aquilo que era ruim eu dispensei, mas aquilo que era bom eu vou levantar um altar para o Senhor. E o Senhor falou assim para ele, falou assim, a rebeldia, a desobediência como um pecado de feitiçaria. Aí foi onde que eu peguei e falei assim, então quer dizer que uma pessoa desobediente, ou que obedece pela metade, ela acaba fazendo culto de feiticeiro. Ela pratica culto de feiticeiro. Porque ela é parcialmente obediente, ela não é totalmente obediente. É meias verdades. Versículo 5. Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé com a qual recebeste a palavra?
aqui você vai vendo que Paulo está falando assim, tudo que vocês provaram, tudo que vocês viram, os milagres que vocês viram acontecer, então isso provém da obra da lei ou da obra do Espírito? Então, tipo assim, o que vocês viram não é suficiente para vocês crer que esse é o Evangelho? Não sei se vocês estão entendendo, mas ele está falando que, cara, não se apega a muita coisa, não. Fique atento, olhem com os teus olhos. Olha o que o Senhor está fazendo na vida do Gui, da Nath, olha o que o Senhor está fazendo na vida da galera, e depois você toma a sua conclusão. Porque ele está questionando uma doutrina aqui. Aqui tem, é bem longo, embaixo dessa Bíblia King James tem um estudo aqui, e ele diz assim: a expressão grega original aqui traduzida por insensatos não traz o sentido de qualquer limitação mental, mas a falta de juízo e bom senso. Aí tem vários textos aqui, Lucas 24, Romanos 1, 1 Timóteo, Tito. O termo grego original aqui traduzido por enfeitiçou tem o sentido de magia ou sedução maléfica. Então, era isso que Paulo estava tentando falar com aquele povo. Os Gálatas haviam abraçado a fé em Cristo de uma maneira pura e sincera. No entanto, depois de algum tempo, influenciado pelos judaizantes, estavam criando e pregando regras e doutrinas baseadas na lei, como forma de se alcançar maiores bênçãos de Deus. Paulo os alerta sobre essa tamanha falta de sabedoria, e enfatizando que tanto a salvação quanto a santificação são obras do Espírito, ao qual ele se refere 16 vezes em toda essa carta. Paulo usa literalmente a expressão grega por meio da carne para significar a natural e inconsequente fraqueza humana. Buscar conquistar a justificação por meio do cumprimento de leis, rituais e boas obras, incluindo a circuncisão judaica, faz parte do caráter de todos os homens, mas é absolutamente inútil em relação à salvação eterna e à verdadeira comunhão de Deus. Então aqui ele está falando que, tipo, isso que vocês estão tentando implantar no meio do povo é carnalidade. Isso não vai nem aumentar, nem diminuir o amor de Deus por você, não vai colocar uma estrela a mais na sua salvação, nem uma estrela a menos na sua salvação. Você foi salvo pela graça, por meio de Jesus Cristo, e ponto final. Então, aqui fala assim, o estudo sobre o versículo 5. Paulo se refere a todos os legalistas, pois recusam a graça de Deus e insistem em tentar obter a justiça ou merecer os favores de Deus por meio da prática metódica de leis, rituais e boas obras. Paulo ensina que não é possível ao ser humano, depois da queda, em Gênesis 3, guardar a lei com perfeição. E, portanto, todos aqueles que se acham bons, justos ou cumpridores de lei desprezam a graça. Então, ele está trazendo todo esse entendimento que é tudo sobre a graça do Senhor. Mas é como eu sempre digo, né? É pela graça, mas não é tão de graça assim. Nós fomos salvos pela graça. Jesus pagou o preço, né, da redenção, mas a gente precisa matar a nossa natureza caída.
Abra sua Bíblia também em Tito. E eu estava, Tito 1, eu estava lendo, estudando sobre isso, porque a gente fala, né, de uma visão, da visão apostólica, mas também existe, dentro da visão apostólica, existe a sã doutrina. E quando, na verdade, não tem como separar a visão apostólica da sã doutrina. Porque a sã doutrina, ela foi instituída e estabelecida pelos apóstolos. Então, quando você fala da sã doutrina, você fala da doutrina dos apóstolos. Então, quando se você pegar aqui Tito 1, e o versículo, a partir, vamos ali, do versículo 7. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que os bispos sejam irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Portanto, há muitos insubmissos que não passam de tagarelas e ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. É necessário fazê-los calar, pois, motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras, pregando o que não convém. Então, aqui você vê, novamente, o apóstolo Paulo trazendo fundamento doutrinário, falando da sã doutrina, corrigindo, né, trazendo entendimento para o fundamento da igreja. Mas quando você olha para a correção que ele traz, e a gente às vezes espiritualiza a sã doutrina, cria um par de asas a mais, como se ela tivesse um valor a mais daquilo que já realmente ela tem o seu valor. Então, quando você pega o texto, ele vai falando sobre coisas naturais. E às vezes a gente espiritualiza como se fosse algo muito, muito, muito surpreendente. Coisas básicas. Por ser encarregado da boa obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Então, ele precisa ser irrepreensível. Isso aí ele está falando para nós. Para nós, não é só para o bispo, para o pastor, não. Ele está falando para nós. Ele precisa ser irrepreensível. Seja não arrogante. O que tem de espiritualidade ou espiritualismo sobre a arrogância? Não ser as características de Satanás. As características dos demônios ou de Satanás é essa. A arrogância, né? O orgulho. Não briguento. Então, natural, você precisa ser mais manso, você precisa ser mais humilde. Não apegado ao vinho. A gente sabe sobre isso. Inclusive, domingo, o Léo sofreu um acidente e o cara estava bebinho, mas muito bêbado. Então, a gente sabe que eu particularmente tenho a minha forma de ver as coisas naturais. Um exemplo, sobre a bebida. É complexo explicar. Eu não tento explicar. Eu prefiro que o Espírito Santo convença a pessoa sobre isso.
Não adianta. Para uma pessoa que ela não quer mudar, você pode fazer ela engolir a página da Bíblia, que ela não vai entender sobre a bebida alcoólica. Então, eu já prefiro andar assim, naquela linha. Então, eu não faço por causa daquele que não pode. Um exemplo, um dia, um rapaz na firma, cheio de gente assim, ele falou, ô Marco, beber é pecado? Aí eu falei assim, não vou explicar para um ímpio que beber não é pecado. Eu falei, beber não é pecado. A Bíblia não fala que beber é pecado. A Bíblia fala de se embriagar. Mas ela também está falando assim, se embriague do Espírito Santo. Então, da mesma forma que você fica embriagado, fique embriagado do Espírito Santo daquela forma. Babando caído. Mas a hora que levanta também tem que, né? Aí eu falei assim, cara, mas qual que é a diferença? A diferença é que você bebe uma caixinha e não fica bêbado. E eu falei, se eu beber uma latinha, provavelmente eu não vou ficar bom. Então, como não tem uma medida de embriaguez, né, não tem um bafômetro ali para você medir ali, ó, eu não bebo. E outra, por que eu não concordo? Porque uma grande maioria que tem problema de dependência química, drogas, ele começa talvez no cigarro ou na bebida. E o gatilho da bebida, a bebida puxa o gatilho da droga. Vou usar de exemplo. Lá na antiga igreja onde a gente ia, um rapaz novo, ele chegou na igreja e ele já estava 1 mês na igreja. E ele tinha parado de usar cocaína. E ele estava procurando pessoas para ajudar ele a caminhar. E nesse tempo ele conheceu, né, o grupo que a gente chamava dos comuneus, na época. E aí eles pegaram e abraçou o cara era novo, tinha na faixa dos 20 anos. E aquele cara lá, ele estava 1 mês na igreja e estava sem beber. Quando ele foi andar com o grupo de profetas da igreja, do Xaramanaia, do Xarabacanta, eles tinham essa cultura de beber. Eles passavam a noite orando e passavam o dia bebendo. É coisa de doido, né? Aí, esse cara chegou lá. E aí ele foi posar nessa casa onde eles tinham. E aí, ele foi e bebeu. E adivinha o que aconteceu com ele? Está até hoje nas drogas. Está até hoje nas drogas. Então, esse pecado vai ser imputado nas custas deles. Então, eu ando nessa linha. A mesma situação aconteceu uma vez. Uma pessoa, ela era líder aqui, e ela falou assim, Fer, eu estou pensando em fazer tatuagem. E ela liderava. Eu estou pensando em fazer tatuagem, o que você tem para me dizer? Ela falou, eu não tenho para te dizer nada e não vou falar que é pecado. O que eu tenho para te dizer é que você não serve de referência para aquilo que a gente crê, para aquilo que a gente está construindo. Então, não vai acontecer nada com você, você não vai para o inferno, só que você não serve para liderar esse ministério. Aí ela, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu complemento, assim, eu falei assim, um dia também, acho que foi para a Valéria, ela perguntou para mim. Eu falei, Valéria, eu não tenho problema com isso. Eu só não quero que o meu filho chegue um dia com o olho pintado de preto. Por quê? Porque, um exemplo, depois eu vou entrar nesse exemplo. Não, eu vou falar do exemplo. Quando o apóstolo Paulo, ele prega para o povo, quando eles pregam ali, todo mundo prega, apóstolo Paulo logo ele vai preso. Então a maioria das cartas são cartas porque ele estava preso. E aí, certo momento, aí entra a minha parte, que eu vou falar, não está na Bíblia. Aí, está todo mundo se convertendo, um avivamento. Então chega um casal com 8 mulheres e 50 filhos. Que era a cultura da época, né? Era a cultura da época. Quem concorda? Todo mundo concorda, porque era a cultura o marido ter várias mulheres. Então Paulo, ele fala, poxa vida, e agora? Agora não vai fazer largar, as mulheres largar todo mundo? Não. Paulo,
Paulo fala assim, então vamos fazer o seguinte. Vamos lá para a analogia agora de Jacó. Jacó e Labão. Jacó, ele estava lá cuidando das ovelhas, e aí ele fez um combinado ali com Labão. Qual que era o combinado? Vamos separar o rebanho. As lisas, quando nascer lisa é minha, quando nascer pintada é sua. Tá bom, beleza. Só que quando as ovelhas ali, elas vinham ao riacho, no rio, beber água, e era ali que elas cruzavam também. Jacó, o que ele fazia? Pegava a vara, ele deixava a vara lisa, fincava a vara, e elas vinham ali, e o que acontecia? Elas nasciam lisas. E aí, depois Labão viu e falou, mas está dando errado, você está ganhando, eu estou perdendo. Então vamos fazer o seguinte, agora você vai ficar com as pintadas e eu vou ficar com as lisas. Aí as ovelhas vinham, aí o que ele fazia? Deixava listrada as varas. Quem lembra desse texto? Lembra dessa história? Ele deixava listrada, colocava a vara ali, o que nascia? Listrada. Voltando para o apóstolo Paulo. Quando eles chegavam ali, 50 mulheres, aquele monte de filho, tinha, né, uma galera. Paulo fala assim, cara, deixa essa galera do jeito que está. Deixa eles, Deus vai se acertar com eles, vai ser salvo. A misericórdia de Deus. Vamos fazer o seguinte, levanta uma vara, um presbítero, marido de uma só mulher, que tenham filhos, marido de uma só mulher, homem cheio do Espírito Santo, que tenham filhos obedientes, e quem conhece todo esse texto? O que ele estava fazendo ali? Corrigindo as varas. Qual que é o plano? Levanta um padrão, corrige as varas. Por que quando a luz chegou, logo ela estava ministrando, vamos dizer assim, liderando? Porque você vê que é um padrão de adoração que o Senhor se agrada, não é que a igreja se agrada. É o mais próximo daquilo que eu já acredito, e que muitos acreditam. E eles têm uma bagagem. Então, não é sobre pecado, é sobre um padrão, né, de homem, padrão de mulher, padrão de família. Imagina, vamos lá, chega ali um casal ali, o cara já casou 5 vezes já. Já casou 3 vezes, a mulher já está no 3º, 4º casamento, já tem um monte de filho. Não, mas eles estão na bênção, eles são bênção. Tá ali, eles sabem falar bem, eles sabem. Aí você levanta um padrão. Não que eu estou falando que isso aí vai causar algum mal nesse sentido. Estou usando de exemplo. Mas a gente sabe que o Senhor, ele precisa levantar padrão de pessoas, de caráter, de devoção, de entrega. Então, é sobre isso, né? Aqui, voltando para o texto, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de corrigir aos crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela, porquanto há muitos insubmissos que não passam de tagarelas, ludibriadores, principalmente do grupo da circuncisão. Então, ele está falando aqui sobre um caráter, um perfil de homem e mulher de Deus, dentro de uma sã doutrina, de uma vida de homem de Deus. Cara, a gente sabe disso, o tanto que a gente anda por aí e a gente vive, você chega perto das pessoas, elas falam que é crente, cara. Elas se denominam crente, mas, cara, a boca dela parece um bueiro. A forma que ela leva a vida dela, uma vida promíscua, uma vida
totalmente depravada, vamos dizer assim, ela é uma defamadora do Evangelho, uma pessoa que defama o Evangelho. Então, ele vem falando sobre isso, né? Vamos lá. 1 Timóteo, acho que um pouquinho para trás ou para frente? Para trás, um pouquinho para trás. 6, deixa eu ver aqui. 6:3. 1 Timóteo. Diz assim: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade, é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões e controvérsias acerca da palavra. Dessa atitude brotam inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas, batalhas constante entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais imaginam que é piedade fonte de lucro. Então, ele vem falando aqui novamente sobre doutrina, sobre a sã doutrina. Ele fala também de uma teologia segundo a piedade. Olha que legal, né? O final desse texto aqui. Se alguém ensina falsa doutrina e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com a teologia que é segundo a piedade. Ele está falando de discordância da sã doutrina, mas ele fala de uma teologia segundo a piedade. Então, como assim? Se ele tivesse colocando a base da teologia com a piedade. Porque a gente pode ter uma boa teologia, mas não ser piedoso, não ter piedade, não ter misericórdia, não ter compaixão. Assim como Jesus, né? Novamente, o apóstolo dos apóstolos, quando ele fala de Mateus 23, ele está trazendo ali toda uma bagagem, uma correção teológica sobre o povo da época, sobre aqueles fariseus, aqueles homens que, no final das contas, Jesus falou assim, vocês é muito bom em falar sobre isso, em praticar isso religiosamente, mas vocês se esquecem do quê? Da piedade. Vocês esquecem da misericórdia. Então, uma boa teologia sem misericórdia é doutrina de demônios. Não adianta você ser bom no que você fala, sem você ter essa piedade no coração, compaixão, misericórdia. Por isso que tem muita gente, novamente, falando, né, desviada. Porque na primeira falha, no primeiro erro, faz igual a Bíblia fala, né? Jesus fala, quem, né, desobedece já é lançada, a pessoa já lança ela no inferno, já condena ela. E a gente precisa entender o seguinte, que a mesma misericórdia, a mesma medida que a gente mede hoje, a gente vai ser medido. A gente precisa entender que a gente precisa se mover em misericórdia, ou muita misericórdia, porque um dia a gente vai precisar dela. A pergunta é, quantas vezes você errou, falhou, você pecou, e quantas vezes tiveram misericórdia de você? Você está disposto a devolver a mesma misericórdia quando alguém falhar com você? Então, uma boa doutrina, uma boa teologia sem misericórdia é doutrina de demônios. Não é a doutrina de Jesus. Então, o tempo todo, Jesus, ele vem quebrando esses paradigmas, eu chamo de religiosidade. Então, em versículo 4,
é arrogante e nada compreende. Todavia, delira em questões controvérsias acerca da palavra. Dessa atitude brotam invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas. Cara, ele está falando de entendimento, conhecimento, muito conhecimento, teologia, ele está citando teologia, mas se não for com o coração certo, cria tudo isso. Brotam invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas. Então, a base de tudo é o quê? O amor, a misericórdia. O tempo de compreensão. O tempo de compreensão, gente, tinha pessoas, amigos nossos, que eles falavam coisa para nós que demorou 5 anos, 6 anos para entender. Para entender. Depois que a gente entendeu, meu Deus, aí tipo assim, parece que a gente descobriu a roda. Mas são coisas, um exemplo é o temperamento, que foi, um tempo atrás, falou aqui. Gente, por mais que um ou outro sabia, e talvez sabia de uma forma bem rasa, superficial, a gente foi entender depois de muito tempo. A princípio, a gente não rejeitou, mas a gente precisou esperar um tempo para entender, para depois a gente começar a organizar as coisas. Então, aqui está falando disso, sabe? Dessa doutrina, da sã doutrina, da teologia. Eu falo sobre a teologia e às vezes as pessoas entendem como algo diabólico, demoníaco, e não é isso. A questão não é isso. Até porque aquilo que nós vivemos, aquilo que nós cremos, acaba se tornando uma teologia, talvez a minha, talvez a sua, talvez a nossa, mas se torna uma teologia. Eu lembro que um cara que não fez teologia, eu ouvi um testemunho dele, pelo menos não tinha feito, era o Luiz Hermínio. O Luiz Hermínio, ele não fez teologia. E ele foi pregar lá nos Estados Unidos, e ele pregou numa sexta ou num sábado, alguma coisa assim. Ele pregou, aí no outro dia vieram com um diploma, é diploma que fala? Do seminário, da faculdade de teologia de Harvard. E entregaram para ele. E falaram para ele assim, cara, eu vou entregar para você porque não é que você estuda, você cria a teologia. Eu falei, eita, é forte o mistério. E ele ganhou, ele não fez, mas ele ganhou. Mas não somos contra, misericórdia. Estuda mesmo. De preferência, lê a Bíblia, né? Não é só estudar, lê a Bíblia, né? Aí ali você vai aprender muita coisa. Você vai aprender, inclusive vai aprender coisas que na Bíblia que você aprendeu de homens e aprendeu errado. E às vezes a gente aprendeu errado e nunca questionou. Então, ele está falando sobre essa construção da sã doutrina, da visão apostólica, desse entendimento. Parece que é totalmente diferente de todo o contexto de igreja. Vamos finalizar, em nome de Jesus, já até passou a hora, meu Deus, em Efésios 4. Eu não sabia que eu ia falar tanto, viu? E outra coisa, não é minha área de ensino não, viu? Efésios 4, esse texto é muito bom, muito conhecido, a gente fala muito dele, sobre ele. Diz assim, vamos do versículo 10. Assim, ele designou alguns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E chegamos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo.
O objetivo é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Como os gentios que vivem versículo 17. Sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivas como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão com o entendimento mergulhado nas trevas e separado da vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, devido ao embrutecimento de seu coração. Havendo perdido toda a sensibilidade, ele se entrega a um estilo de vida depravado, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Entretanto, não foi isso que vos aprendeste de Cristo, se é que de fato ouviste e nele foste disciplinado, conforme a verdade que está em Jesus. Então, aqui fala dos 5 ministérios, que nós pretendemos falar, né, hoje eu falando um pouco mais sobre a questão apostólica, ele vai falando sobre a função de cada um para a edificação dos santos, para que ele não seja levado por qualquer vento de doutrina. Ele fala de vento ou onda teológica. O cara que escreveu, que eu acho que é Paulo, né, que escreveu Efésios, ele está falando assim, cara, vocês tomam cuidado com todo o vento de doutrina e com as teologias. E novamente, eu não estou falando contra, mas ele está falando, toma cuidado. Cara, quem aqui conhece algum cara que se converteu e depois que fez teologia, desviou e se tornou um satanás? Por isso que a Bíblia fala, né? Até o diabo conhece a Bíblia. Cara, não dá nem para conversar com um cara assim. Não dá. Por quê? Porque ele fez igual o Eva, foi querer conhecer coisas fora do tempo. Aí acabou conhecendo o bem e o mal, comendo do fruto proibido. E aí se tornou um satanás, porque ele se desviou nesse lugar. Não que seja errado, mas com muito cuidado. Aí ele fala que tudo isso é para que a igreja seja ajustada, ande em unidade, fala de todo mundo ajudar, da forma que cada um faz a sua função. E depois ele vem falando sobre uma vida de impiedade, uma vida de ímpio. Por quê? Porque ele está falando assim que junta toda essa galera, faz o seu trabalho, para que ele seja diferente do povo lá de fora, da impiedade, dos ímpios. Então, traz o conhecimento. Todos os 5 ministérios é para edificar a igreja, para que a igreja tenha uma vida sadia, uma vida alinhada com a vontade do Senhor. Então, o que eu tinha para falar era isso. Não sei se eu fui claro, mas eu iniciei ele falando do apóstolo, a visão apostólica, o que é o apostolado. Falei aqui sobre as doutrinas, porque quem traz os fundamentos são os apóstolos, são eles que trazem os fundamentos doutrinários. Então, eu falei mais especificamente sobre a pessoa do apóstolo. Então, para que nós possamos mesmo ter isso como um entendimento firmado no nosso coração. A gente não pode
sair acreditando em qualquer coisa. Por muito tempo, a gente acreditou em muita coisa, e muita coisa era boa, e muita coisa era de verdade, e muita coisa era para aquele tempo, e coisa fora do tempo. As visões foram muito distorcidas, a visão profética mesmo. Cara, a visão profética, um exemplo, né, para falar muito sobre isso. Eu não gosto de falar porque eu acabo entrando em linhas muito polêmicas, mas a visão profética em si, existe o dom profético, mas existe o profeta. O profeta, você presta atenção para você ver, os profetas do Antigo Testamento, todos eles encarnavam a mensagem. Todos eles encarnavam a mensagem. Isaías andou um tempo com as nádegas de fora. Por quê? Porque Deus precisava mostrar a nudez daquele povo. Oséias casou com a prostituta várias vezes, porque Deus estava falando, esse povo está corrompido, está desviado, eles vai e depois volta, vai e volta. Aí, acho que Jeremias, a sua mulher morreu, então todos ele encarnou a profecia, eles encarnaram a profecia. E aí depois ainda eu pensei que João, ele morreu e ele perdeu a cabeça. Eu falei assim, não, mas João Batista era profeta, né? Mas qual que eu não ouvi isso de ninguém, e não pegue como uma doutrina, e só vou falar o que eu penso, o que eu acredito. Na época que João Batista perdeu a cabeça, a igreja estava desligado do cabeça, o corpo estava desligado do cabeça, por isso que João perdeu a cabeça, no meu ponto de vista, não precisa pegar isso como uma doutrina. Então, hoje, a visão profética sobre profeta, ela está muito mística, bem mística, muito romantizada, muito gospel, né, como se diz, lobby gospel. Ela caminha muito nesse lugar, ninguém encarna a mensagem. Então, assim, existem alguns, eu conheço não vou citar nomes, mas um profeta conhecido na nação brasileira, que eu não sei qual era a mensagem que ele estava encarnando, só sei que ele tinha caso com as 6 mulheres dos 6 presbíteros da igreja. Qual será que era a encarnação da mensagem dele? Mas ele é de mídia. A gente foi no seminário aqui em Londrina. A gente foi no seminário do Fábio. O Fábio é considerado, assim como o Fábio e o Ângelo Basso, eles são considerados profetas. E eles falam com muita propriedade sobre ensino de Jezabel e tal. E ele ensina lá, né, com muita propriedade, nada de incoerência bíblica. E eu vendo lá, nossa. Aí, de repente, ele fala muito de Jezabel. E, de repente, Jezabel chega, pega o microfone da mão dele, e ela, como eu posso dizer? Ela desfalou uma fala dele. E ele, tipo assim, e ele ali, e ele levou assim como, não, você está certo e tal. Ainda falou assim, vou levar você comigo para não sei o quê. E eu olhei e falei, cara, mas o cara sabe tanto sobre o assunto, fala tanto sobre o assunto. Jezabel pega o microfone da mão dele, desfaz a fala dele na frente de mais de 1000 pessoas, e ele não percebe. Por quê? Porque provavelmente ele entendeu intelectualmente. Naquele dia, eu estava lá, e eu fiz por obediência, mas não que eu creia assim. Daí ele falou assim, agora junta todo mundo, grupo de homem com homem, mulher com mulher. E vocês vão orar, e cada um vai entregar a palavra para o outro. Eu falei, Senhor da glória, não tem esse mistério, não. Aí, vamos lá, fizemos 2 ou 3 vezes isso aí. Gente, eu falei assim, amém, né? Nós estamos aqui para aprender, é igual comer peixe, o que for bom, né? Come, o que for espinho, joga fora. Mas eu falei, não creio. Mas existe por aí homens proféticos ou profeta, assim como esses caras aí, tem tantos outros homens que caminham profeticamente.
Mas alguns que encarnam a mensagem assim, e enfrentam, são os poucos. São poucos, porque existe muita sedução no meio disso tudo. Nós, como igreja, é que vocês talvez não entendam, né? Mas no nosso contexto existe muita sedução. Toda hora tem alguém batendo na porta, mandando uma mensagem, querendo fazer uma proposta. Ou seduzir a gente a algo. Mas a gente já, opa, isso aqui... Cara, tem fala que a gente ouve, é uma fala. A gente ouve e a gente já fala, esse é espírito. É esse espírito que está sobre a vida dessa pessoa. E é batata, é aquele espírito. Então, a gente precisa compreender, entender, e não só entender intelectualmente, biblicamente e no espírito, né? Um exemplo, todos os homens de Deus sabiam da vinda de Jesus, sabiam, profetizavam, estudavam. Quando Jesus veio, eles não sabiam. E quem sabia? Justamente aqueles que não entendiam nada. Então, a gente precisa alinhar o nosso calibre nesses dias. Alinhar a nossa visão, o nosso entendimento, o nosso relacionamento, a nossa teologia, que a gente já acredita, né? Cada um ali, eu acredito nisso, a gente senta ali em algumas coisas. Um dia, eu vou falar aqui, eu falei assim, gente, isso aí é muito perigoso, mas eu vou falar aqui. Eu falei assim, perto do Léo, rapaz, mas desceu atravessado assim. Eu falei assim, mas quem tira a vida vai para o inferno. Lembra disso, Léo? Não lembra? Porque foi você, né? Aí o Léo falou assim, de onde você tirou isso? E eu falei, vixe, deu ruim. Eu falei, não é. Aí ele falou assim, mas Sansão não tirou a vida? Eu falei, rapaz, não tinha pensado nisso. Lembra, você falou isso? E você falou, então foi Deus que usou você aquela hora. Sansão não tirou a vida? Eu falei, tirou. E ele não está nos heróis da fé? Eu falei, gente. Você lembra? Rapaz, desceu, nunca mais falei. Então, tem coisas que a gente fala sem entendimento. Não falo mais. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Passou um pouco, bastante, mas acredito que foi importante. Pessoal, alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, manda mensagem para o Léo, para o Gustavo, para alguém aí, para o Lucas. Manda mensagem para o Lucas, depois ele explica. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai. E, Senhor, eu te peço perdão se, Senhor, eu falei algo, Senhor, que não é da tua vontade, que não agrada o teu coração, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, se eu falei, que o Senhor remova dos corações, que aquilo que for verdade, Senhor, que seja para edificação, que permaneça, que seja como fundamento, Pai. Pai, eu oro, Senhor, para que essa casa, ela cresça na graça e no entendimento, Senhor, na revelação e nos fundamentos, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos ter uma vida, Senhor, comunitária, sadia, Senhor, santa, pura, Senhor, em unidade, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que essa casa, ela cresça com esse entendimento, Senhor, entendendo sobre a sã doutrina, entendendo sobre os fundamentos, entendendo sobre tudo que, Senhor, diz respeito, Senhor, às coisas que o Senhor deixou, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por cada vida, Senhor, pessoa que veio aqui hoje, que se dispôs a estar aqui hoje. Obrigado pela vida deles, Pai. Que o Senhor possa mesmo, Senhor, mostrar para eles, Senhor, trazer entendimento, mais entendimento nos corações, mais desejo pela Tua presença, pela Tua palavra, que o Senhor possa mesmo protegê-los, abençoá-los, guardá-los, trazer mais sede, mais fome da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, é isso.